todos os bilionários do mundo estão indo para a China? Uma vez, Napoleão Bonaparte disse: a China é uma gigante adormecida, que siga dormindo, pois quando acordar o mundo vai tremer. Bem, gente, a China acordou e agora? Qual é a relação da China com o resto do mundo? Como as empresas chinesas se internacionalizaram? Por que a China tem crescido tão rapidamente nos últimos anos? Quem é Shenzhen? Quem é a Didi, Alibaba e os outros 200 unicórnios chineses? E por que já é um consenso de que a China ela ultrapassará a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, em muito pouco tempo? Bem, essas são algumas das perguntas que o vídeo de hoje promete responder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos livros que está deixando muitos milionários de olho na Ásia. O Poder da China, um guia perfeito para você saber tudo sobre o país que mais cresce em bilionários e unicórnios no mundo. E antes da gente começar, aquele convite especial. Se você curte vídeos sobre resenha de livros, conteúdo sobre negócios, empreendedorismo, sobre marketing digital e um pouco de autoajuda, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos aqueles que estão buscando novas maneiras de empreender. Bem, gente, esse livro, O Poder da China, é escrito por Ricardo Jeromel e o livro ele contém 336 páginas. Então, assim, gente, é um livro bem denso e o livro é muito, mas muito esclarecedor. Sabe aquele livro que você não consegue tirar as ideias da sua cabeça? É justamente isso. Principalmente para aqueles que não vêm acompanhando porque não conhecem o poder econômico da segunda maior economia mundial, chamada China. O autor ele faz um profundo estudo e explica como surgiu o mercado de varejo na China e ele faz todo um apanhado contando a história de empresas que hoje dominam o mundo digital, como a Alibaba, a Didi, a ByteDance, a Tencent, entre outras que estão se destacando no mundo inteiro. O objetivo de Jeromel nesse livro é ajudar o leitor a aprofundar os seus conhecimentos sobre a nova China. Ficou curioso? Então vem comigo conhecer um pouco mais dessa que será muito em breve a maior economia do mundo. E só um alerta, gente, cuidado para não ser mordido pelo dragão e terminar essa leitura desejando conhecer a China, porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. Bem, gente, o livro vai começar mostrando o avanço econômico da China nos últimos anos. Segundo o autor, o que está acontecendo na China hoje é o que vai acontecer no mundo daqui a 4 ou 5 anos. E ele mostra como que a China, desde 2009, tornou-se a superpotência mundial, sendo hoje a maior parceira comercial do Brasil. Nós já sabemos, gente, que a China ela sempre foi conhecida como um país mestre na arte de copiar e falsificar produtos. Só que a realidade hoje é que a China deixou de ser uma grande copiadora e falsificadora para se tornar a vanguarda de inovação no mundo. E nos últimos 40 anos, a China deixou de ser uma economia rural para se tornar uma economia totalmente digital de hardware, ou seja, gente, quase tudo é voltado para tecnologia. Gente, hoje basicamente a gente já sabe que quem tem dados e quem sabe manipular dados será muito bem sucedido. E a China hoje, gente, ela é um berço de inovação, ela é um berço de tecnologia. Uma coisa é certa, gente, a China tem muito mais a nos ensinar do que você imagina. E eu diria que esse livro ele é uma leitura obrigatória, não apenas para empreendedores, mas ela é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que deseje conhecer mais e que deseje atuar em qualquer mercado. Tudo se transformou completamente na China nos últimos 15 anos e em termos de tecnologia, mobilidade e inovação tiveram um papel fundamental para que isso acontecesse. Segundo o autor, um dos fatores responsáveis por esse crescimento é o trabalho duro com a política do 996. Gente, para o autor, quando fala-se em tecnologia, sem sombra de dúvida, a norma é 996, onde os profissionais chineses dos mais diversos setores, eles chegam a cumprir uma carga horária altamente extenuante que vai das 9 da manhã
às 9 da noite, por um período de 6 dias por semana. E muitos especialistas até alertam, gente, que essa, sem sombra de dúvida, é a fórmula para você ir parar na UTI. Verdade ou não, o fato é, gente, os chineses, eles são altamente focados no que se refere a trabalho. E outro fator é a cultura de dedicação total aos estudos. Gente, eles têm um processo, é como se tudo que eles fazem tem como base Confúcio, que foi um dos maiores influenciadores da humanidade. Seguindo as ideias desse grande filósofo chinês, Confúcio incutiu na cultura chinesa que, para você ter uma vida melhor, você tinha que estudar muito. E isso, gente, significava fazer uma prova. E essa prova era bem diferente do que a gente conhece como prova na atualidade. Muitas pessoas morriam a fazer essas provas. Ou seja, gente, era a cultura da excelência. Só verdadeiramente crescia e se desenvolvia nesse processo quem se dedicasse ao estudo ao extremo. Enfim, os chineses, eles entendem que para ter ascensão social, eles tinham que fazer essa prova, e isso basicamente virou uma obsessão dos chineses pelo estudo. Segundo Jeromel, isso ajuda a explicar o pragmatismo chinês. Esses são alguns dos pilares para entender um pouco esse crescimento avassalador. Do que se trata de varejo, de cerca de 25% de tudo que é comprado hoje na China já é comprado online. Nos Estados Unidos, esse percentual ele fica em torno de 10 a 15%. Já no Brasil, esse percentual, gente, é de apenas 2 a 4%. Tanto é que muitos empresários brasileiros, eles estão indo para lá com a meta de entender um pouco mais para onde está indo esse mercado e como será o futuro. Já em relação à inteligência artificial, a IA, nos Estados Unidos e China são os grandes líderes hoje. Só em Pequim, gente, tem 6.000 startups de educação. A China, ela coloca mais dinheiro hoje em tecnologia que os Estados Unidos. E esse aporte se reflete em áreas importantes como educação. E segundo Jeromel, o mesmo vale para as fintechs. Em relação ao setor financeiro, China é o local mais desenvolvido do planeta. E quem trabalha nessas duas áreas, tanto na área de varejo quanto na área do setor financeiro, gente, estão indo para a China. Só para vocês imaginar, hoje a China é, sem dúvida, uma líder absoluta no número de unicórnios, com um total mais ou menos de 202 unicórnios. E unicórnio, gente, a gente já sabe, né? É aquela palavra usada para definir empresas novas ou em desenvolvimento do segmento de tecnologia avaliadas em mais de 1 bilhão. No Brasil, dados apontam que a gente também já tem alguns unicórnios. Um dos exemplos é o Nubank, o Gympass, o Quintandar, a Log, a 99 Táxi, entre outros. Isso significa, gente, que o Brasil está há anos atrasado em relação à China. O Brasil tem uma economia cerca de 7 vezes menor que a economia chinesa e uma população cerca de 7 vezes menor também que é a população da China. E para Jeromel, segundo esses dados, o número de unicórnios deveria ser 7 vezes menor. Isso significa, gente, que o Brasil tem um unicórnio de menos. E ainda segundo ele, nos próximos anos, 35% do crescimento do planeta virá da China. Jeromel explica que a economia americana, ela demorou 117 anos para crescer o PIB 36 vezes. Já a economia chinesa só demorou 30 anos em uma velocidade, gente, como nunca vista antes. Como vocês puderam perceber, a velocidade com a qual as coisas acontecem na China hoje é algo sem precedente na história da humanidade. Só para vocês imaginar, em apenas 15 anos, a Aluquim, ela abriu 2.370 lojas. Imagine um crescimento tão avassalador. Isso, gente, é apenas um exemplo. Tem inúmeros exemplos de empresas chinesas, de unicórnios, que crescem em uma velocidade que ninguém consegue dar conta. Jeromel ainda nos provoca dizendo que, em algumas áreas como fintech e varejo, a China é indiscutivelmente a líder mundial. Isso é verdadeiramente impressionante, gente. Se a gente começar a voltar um pouquinho na história, a China, ela foi um país que sofreu anos de humilhação e miséria. Como o próprio autor fala, muitos do que hoje são bem-sucedidos na China, eles passaram fome na infância.
sem contar nos anos de opressão, na guerra do ópio, com mão de obra praticamente escrava. E até pouco tempo atrás, gente, muitos de vocês se lembram, como até alguns hoje ainda acreditam que a China é conhecida como a grande fábrica do mundo. Bem, gente, hoje isso já não é mais uma realidade na China. Mas observando todo esse crescimento, é verdadeiramente algo que nos faz querer estudar um pouco mais sobre essa cultura, como eles se desenvolveram, o que acontece por trás do crescimento avassalador desse povo. Um dos pontos interessantes desse livro é quando ele fala que na China, ideias não são importantes. Para os chineses, o que é mais importante é a execução. É você verdadeiramente partir para a ação. Então, se você vai fazer negócios com os chineses, saiba que você precisa antes fazer o trabalho de casa. Você precisa ter dados. Chineses não perdem tempo, gente. Jeromel ainda afirma que os chineses, eles gostam de dados, então você precisa já levar tudo pronto. E por que Jeromel merece tanta credibilidade? Já que se trata de China, gente, tudo muito macro, os números são muito confusos. Bem, Jeromel, colunista da Forbes, morava no Vale do Silício e tinha um time de futebol. Quando o time de futebol fechou as portas, ele relata que, naquela época, todo mundo só falava de China ser a superpotência mundial, a superpotência inovadora. Jeromel conta que na época ele ficou um pouco incrédulo com aquilo e até questionou alguns dos seus amigos com uma leve brincadeira que ele sempre usa, falando assim: o que vocês estão fumando? Diz ele que é coisa lá da Califórnia. Bem, ele fala que os amigos, eles só falavam em China. Para ele, a China, gente, ela sempre foi a grande copiadora do mundo. Foi aí que ele falou por que não, e daí ele decidiu descobrir o que estava rolando na China. Então ele resolveu se mudar para Pequim. Segundo ele, todos aqueles paradigmas foram desmistificados. Ao chegar na China, gente, o que ele descobriu fez o queixo cair. Jeromel fala que no que se refere à China, as discussões do Ocidente ainda somos muito ignorantes e que temos muito a aprender com a China. E que tudo o que for discutido em relação à China, nós temos que levar em consideração a questão da escala, do tamanho, gente. O tamanho da China é algo inimaginável. Afinal, são 1,4 bilhões de pessoas, basicamente 20% da população mundial. Só para vocês imaginar, gente, 800 milhões de pessoas já estão online. É muita gente. E 800 milhões de pessoas é basicamente a população inteirinha dos Estados Unidos, do Brasil e da Indonésia, que são as 3 maiores populações do mundo. Por aí vocês tiram. Então, gente, é muita gente. Outro dado para a gente ver o tamanho dessa escala é uma das cidades chamada Chongqing, que tem a economia maior do que a economia do Chile. Já ouviu falar numa cidade chamada Qingdao? Qingdao tem a economia maior que a economia da Noruega. Isso significa, gente, um tamanho, uma escala que não tem como mensurar. É algo que tem que ser levado em consideração. E quando se fala de China, tudo é tão grande, tudo é tão macro, que há uma grande dificuldade em interpretar números. Tanto é que no que se trata de China, tudo pode ser verdade e tudo também pode ser mentira. Segundo ele, escala, tamanho e velocidade são fatores que têm que ser levados em conta, pois tudo é tão expressivo que ninguém consegue acompanhar. Enfim, gente, esse sem dúvida é um dos livros mais esclarecedores que eu li nos últimos anos. Confesso que eu nunca imaginei que a China ela pudesse ser a grande potência mundial e que muito em breve, claro que eu também estou atrasada, né, gente? Não busquei ler, então de fato não sabia. Eu fiquei impressionada com tudo que é visto na China. Gente, uma das coisas muito bacanas é que ele conta sobre uma loja chamada Taobao. Essa loja, digamos que você esteja em um determinado local, você gostou de um quadro ou de um vasinho de planta. Só você virar a câmera do celular com o aplicativo do Taobao, imediatamente você consegue identificar uma variedade de tamanhos, de cores, tudo daquele mesmo produto nessa loja Taobao. Eles têm bilhões e bilhões de produtos nessa loja. Então, gente, é algo muito grande. Outro exemplo muito interessante que merece destaque é
é que lá até os mendigos, eles vão pedir dinheiro, eles pedem em QR Code, né? O Jeromel brinca falando que eles falam o seguinte: dá uma escaneada aqui. Gente, até o senhorzinho, que aqui a gente compra frutas, tal, o senhorzinho da esquina, tudo que você vai comprar na China, você já passa o QR Code. Isso significa, gente, um avanço muito, mas muito na frente, sabe, de muitos países. Nós estamos verdadeiramente muito atrasados no quesito, no que se refere à tecnologia. Sem dúvida, gente, esse é um dos livros mais esclarecedores que eu já li no que se refere à China, justamente por ser um livro muito rico de informação. Ele traz muitas lições importantes para o Brasil ou para qualquer país que deseje ou que almeje o desenvolvimento. Bem, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu amei compartilhar essas ideias com vocês. Confesso que aprendi muito ao ler esse livro e a trazer essas ideias com vocês no meu empenho de buscar, de aprender. Gente, eu cheguei a ver muitos documentários, eu cheguei a ver muitos vídeos justamente para complementar. A minha dica é: leia esse livro, mas leia de verdade, leia e releia, porque, gente, não consigo trazer muitas informações para o vídeo não ficar tão longo, mas eu tenho certeza, gente, é uma leitura necessária a qualquer pessoa e principalmente nós que somos empreendedores. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!